Oi, eu sou Fernando Oliveira, esse daqui é o Defesa Física e hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente dos que eu estou fazendo comumente. Esse tipo de vídeo não vai ser tão frequente, mas eu vou dar uma lapidada melhor nele, uma editada melhor, vou tratar ele com mais amorzinho, que é um tipo de vídeo que eu vou tratar de pegar assuntos de física um pouco mais aleatórios para poder falar sobre esse assunto. Como, por exemplo, nesse caso aqui, vou falar sobre a vida das estrelas, como ela gera energia e a sua morte, o que resulta na morte de uma estrela, na morte entre aspas, porque ela meio que não tem vida. Esses vídeos aqui não tem data específica para sair, vai ser realmente uma situação que eu vou gravar, vou editar o máximo que der e tentar postar ele da melhor maneira possível, enquanto os outros vão sendo postados em paralelo na segunda, quarta e sexta. Então espero que esse vídeo aqui fique num estilo bom, é um assunto que eu gosto. Vou pegar também assuntos que eu gosto também que são visados, como nesse caso aqui é ligado às estrelas, mas eu posso pegar sobre relatividade, física quântica, mas como sempre, dando uma olhada nos livros, estudando muito para tentar trazer um conteúdo de qualidade e trazer informação verdadeira sem ser algo errado. Mas também pode ser que eu me equivoque em alguma fala, alguma coisa, então qualquer coisa que eu fale de errado, peço que coloque no comentário, me corrija e sei lá, é isso daí mesmo, não tenho muito mais coisa para falar. Então vamos começar o vídeo. Quando você observa o céu em algum lugar que não existe uma poluição luminosa, em um lugar que não tem muita luz, muito poste, você percebe que o espaço afora não é totalmente vazio. Sem que, de um certo ponto de vista, quando você analisa, você vê que grande parte das coisas, grande parte do espaço que existe é vazio. Mas você sabe que existe alguma coisa lá. Você consegue ver um monte de pontinhos brilhando, e isso não é de agora. Desde a antiguidade, os povos antigos observavam esses pontos brilhantes e deram nome para conjuntos de pontos como as constelações. Você tem esses pontos brilhantes sendo chamados de estrelas, e você tem alguns pontos especiais que não seguiam o trajeto normal dos outros pontos, sendo chamados de planetas. Esses planetas eram conhecidos como estrelas errantes. O termo planeta vem de estrela errante porque eram estrelas que não seguiam o resto, a manada. Porque você tem a Terra girando ao redor do próprio eixo, então você tem o céu, coisas que estão incrivelmente distantes, não dá nem para imaginar essa distância se movimentando no mesmo compasso. Mas as que estão mais próximas, que eram os planetas, eles se movimentavam em um compasso diferente, e tinha momentos que eles faziam movimentos retrógrados em que a Terra passava por eles, então eles não iam em compasso junto com as que estavam ao fundo. Por isso o nome de planetas ou estrelas errantes. Só que você observa e deve vir essa pergunta, como funcionam, o que são aqueles pontos brilhantes quando você observa de perto? Bem, não é tão difícil de você descobrir como é, porque alguma coisa que está iluminando todos os nossos dias faz parte desse grupo. O Sol. O Sol é uma estrela e é só você olhar para ele que você tem uma ideia de como funciona a natureza das outras. Óbvio que não são totalmente iguais, um por um, você tem classificações, você tem meios diferentes, mas elas fazem parte da mesma natureza. Você tem uma geração de energia da mesma forma, basicamente, que é a partir da fusão nuclear. Elas surgem por um mesmo motivo e elas evoluem quase da mesma forma, mas uma coisa importante que decide como é que é essa evolução é a própria massa delas. E estrelas, acho que não é muito novidade que elas são coisas muito quentes, mas para você ter uma ideia, como você pode saber que algo realmente é muito quente é quando essa coisa começa a emitir luz visível, porque luz em si, uma luz é uma onda que tem todo um espectro gigante em que possui vários comprimentos, e esses comprimentos possuem seus valores. Só um pequeno espaço você tem a luz visível, que é o que a gente consegue ver, o vermelho, o azul, o violeta, e comprimentos de ondas maiores do que esse, você tem frequências menores, você vai ter o infravermelho, você vai ter onda de rádio, e mais energéticas ou comprimentos de ondas menores, você vai ter o ultravioleta, você vai ter os raios gamas. E dependendo da temperatura do objeto, esse objeto irradia, você consegue observar algum comprimento de onda saindo dele. Com o olho nu, você consegue observar só quando irradia a cor visível. Então, se você pega um pedaço de metal e começa a esquentar, você começa a perceber que em dado momento ele começa a irradiar uma luz que você consegue observar, que normalmente começa no vermelho, e quanto mais quente, mais azulado fica essa cor.
Isso quer dizer que o vermelho corresponde a uma cor mais fria e o azul vai corresponder a uma cor mais quente, porque o comprimento de onda do vermelho é maior e o comprimento de onda do azul é menor, consequentemente ele tem mais energia. Daí você pode tirar que, se as estrelas são emissores de luz, acho que você já ouviu falar que elas emitem luz, e quando você observa para uma, você está vendo que muita luz está vindo dela, quer dizer que ela possui uma temperatura muito alta que faz com que você observe ela de uma determinada cor. O Sol é uma estrela amarela. Ela tem uma temperatura em média de 5.000 Kelvin, que se você quiser saber quanto é em Celsius, você pega esse valor e só subtrai 273. Só que é muito próximo, então eu vou continuar falando em Kelvin, que é muito próximo do Celsius nessas escalas. Mas para você começar a irradiar uma cor em específico que pode ser observada a olho nu, é só você ter entre 3.000 kelvins e 30.000 kelvins por aí, essa média de valor, não especificamente. E a partir disso você vai emitir certos comprimentos de onda que vai ser visível, e isso dá uma característica que a cor das estrelas vão variar baseando-se na sua temperatura. Chegamos nesse ponto. Se você quer ter uma ideia, você já observou como é que funciona um óculos de visão noturna? O óculos de visão noturna ele funciona à base da luz que a gente emite. Baseado na nossa temperatura, nós emitimos ondas de calor. E essas ondas de calor são ondas do infravermelho, que são mais fracas porque nós temos uma temperatura menor. E assim que funciona normalmente um óculos de visão noturna, que é observando essas ondas que saem do corpo humano em contraste com a que sai da natureza. Porque da natureza você tem mais um ambiente mais frio, então você se destaca lá. É basicamente essa a ideia. Mas voltando para temperaturas maiores, entre 3.000 a 30.000 Kelvin, a gente tem as estrelas, que a gente consegue observar a olho nu. E o que caracteriza também essa temperatura vai ser a sua massa. A massa de uma estrela é algo muito importante, que caracteriza tanto quanto vai ser essa temperatura, quanto de energia que ela vai gerar e quanto é o seu tempo de vida. Agora eu vou entrar na classificação delas, não especificamente dando um detalhamento em como funciona essa classificação, porque isso eu posso falar até em outro vídeo mais ligado à astronomia nesse conteúdo, mas uma maneira mais geral e do porquê que eu vou entrar nela. Você tem o diagrama HR, que é um diagrama muito conhecido, que ele foi desenvolvido de maneira autônoma por dois físicos em períodos próximos, e que o nome do diagrama HR vem dos seus sobrenomes. Primeiro desenvolvido pelo dinamarquês Eginhard Hertzsprung e pelo americano Henry Norris Russell. Esse H vem de Hertzsprung e esse R vem de Russell, diagrama HR. E ele é um diagrama em que você consegue, no próprio uma tabela, eu vou colocar ela aí, em que você consegue classificar desde a temperatura das estrelas, a relação da temperatura com sua luminosidade, com quanto de luz que ela irradia e o seu tamanho. A partir disso você tem certos padrões, ela não é dividida uniformemente, você tem várias estrelas em grupinhos específicos e dá para observar que tem uma linha diagonal no centro que ela é bem cheia, ela é bem densa. E nesse caso é porque a gente está falando da sequência principal. Aí você tem um grande grupo de estrelas que ainda estão em desenvolvimento, estão gerando energia a partir da sua fonte principal. Elas estão gerando energia a partir de fusão nuclear. Quando ela vai envelhecendo, ela vai caminhando para gigantes e supergigantes vermelhas. E possuem esse nome porque elas crescem, porém sua energia não aumenta, então a temperatura diminui porque você tem mais área para transmitir essa temperatura. E você tem as anãs brancas, que são estrelas muito quentes, porém muito pequenas e consequentemente pouco luminosas. A luminosidade de uma estrela está diretamente ligada tanto à temperatura, ao quarto da temperatura, quanto ao tamanho. Então você vai ter essas variâncias, o raio ao quadrado mais especificamente. Então você vai ter essas variâncias entre a luminosidade das estrelas baseando-se no seu tamanho e na sua temperatura. E esse diagrama eu acho muito bonito como ele é construído, e quando você vai estudar astronomia é muito importante entender como é que ele funciona. Já observando onde é que estão essas estrelas nesse diagrama, eu já vou dar uma ideia de que uma estrela como o Sol, uma estrela que tem a massa próxima do Sol, ela vai meio que ter uma vida completa nesse diagrama, digamos entre aspas, porque ela vai passar tanto pelo diagrama, pela sequência principal, se ela tiver uma vida normal e continuar evoluindo normalmente, ela pega o diagrama principal, ela cresce, se torna uma supergigante vermelha, uma gigante vermelha, e depois ela se torna uma anã branca.
E eu vou explicar como é que funciona esse processo e por que uma estrela muito massiva acaba não se tornando anã branca. Esse é um privilégio que estrelas com menos massa possuem. Porque é assim, a energia de uma estrela ela é gerada por conta da fusão nuclear. Imagina aqui, você tem uma estrela que é um corpo muito grande, a estrela é um objeto muito grande, você tem um Sol você acha que um planeta é grande e o Sol ele possui 98% da massa do sistema solar. Então, a estrela é um objeto muito grande e que por conta disso, e ele possui também, é formado por elementos muito leves. A estrela é majoritariamente formada por hidrogênio. E quando você tem uma estrela gigante, um corpo gigante formado por um material muito leve, por conta do seu tamanho, você vai ter uma gravidade muito intensa e quanto mais próximo do centro, você vai ter uma pressão cada vez maior. Por quê? Você vai ter camadas de hidrogênio acima desse centro e você vai ter essas camadas pressionando, porque a gravidade está empurrando, ela vai estar pressionando. E quando essa pressão aumenta, você tem uma situação que a temperatura em si ela é um movimento desordenado, você tem o movimento das partículas, isso que dá a ideia de da temperatura dos corpos. Então quando você vai pressionando, aí os átomos começam a se mexer cada vez mais, então a temperatura vai aumentando. Chega um nível que a temperatura lá é tão grande, não só lá, mas ao redor do Sol mesmo, que você tem um gás ionizado. Os elétrons não estão mais nos átomos, eles estão loucura, é loucura total, tá um movimento desordenado, todo mundo bagunçando lá. E quanto mais próximo do centro, você tem uma pressão muito maior, você tem uma temperatura muito maior. Os prótons, eles são positivos. Para você ter uma ideia, para quem não viu ainda esse assunto, eu vou dar uma ideia que são bolinhas positivas. São átomos, têm mesma carga, que são positivas. E lembre-se daquela ideia, lembra do ímã. Coisas positivas se repelem. Quando uma é positiva e a outra é positiva, iguais se repelem, opostos se atraem. Se elas são positivas, elas não vão conseguir chegar próximo das outras, porque elas vão se repelir. Mas quando você tem uma pressão tão grande, um movimento tão rápido, chega um momento que elas se batem. E quando elas se batem, você tem você tem a fusão de dois átomos de hidrogênio. E elas vão se movendo, vai gerando mais coisas, não vou entrar profundo nesse detalhe. Também posso fazer outro vídeo sobre fusão nuclear especificamente, mas continua um processo em que no final desse processo você tem o hélio sendo formado. Porém, perceba que um átomo de hélio ele possui uma certa massa. A junção dos átomos de hidrogênio que foram usados para transformar nesse hélio possui uma outra massa. É como se a soma não resultasse no hélio propriamente dito. Então isso quer dizer que você tem uma energia que foi escapada, porque a soma dá mais do que o hélio. Então você tem uma massa que sumiu, mas ela não sumiu, porque nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Ela sumiu entre aspas, porque eu acabei de dizer que ela não some, mas ela se transformou em energia pura. E essa energia que ela se transformou, você pode calcular usando a equação do Einstein, é igual a mc ao quadrado, que a energia vai ser a massa que foi transformada na energia pura, vezes a velocidade da luz ao quadrado. Então mesmo que a massa seja pequena, vai liberar muita energia. E é por isso que uma estrela libera muita energia. E a partir de como funciona esse combustível, como funciona essa geração de energia, você tem uma idade média que vão dar para as estrelas. Estrelas menos massivas, elas vão fundir esse hidrogênio até certo ponto, que vão ter hélio. Se ela não tiver massa suficiente para fundir o hélio, porque o hélio vai ser mais pesado, o hélio vai ter uma carga maior, então vai ser mais difícil de você fundir outros hélios para fazer outros elementos. Então se uma estrela for muito pequena, tiver pouca massa, ela simplesmente vai chegar num nível em que ela vai ficar só com hélio. E a partir disso, você tem estrelas mais massivas, vão conseguir fundir o hélio. Vai chegar no nitrogênio, vai chegar no oxigênio, e se ela tiver mais massa, ela vai indo até chegar no ferro. O ferro é um limitante, e eu vou explicar já o porquê. Mas voltando para o Sol. O Sol é uma estrela que vai chegar só na base do nitrogênio e oxigênio, porque ela não vai ter pressão suficiente para fazer com que ele continue fundindo. Por conta disso, você vai ter uma situação que ele vai simplesmente parar de fazer essa fusão nuclear. E você vai, por conta disso, você vai ter uma situação que vai meio que dar uma estagnada. Isso vai demorar muito tempo, porque como é uma estrela que não tem tanta massa, mas também não é tão pouca, ela vai fazer a fusão num certo período de tempo. Só que quanto mais massiva, pensa comigo, quanto mais massiva,
mais pressão vai ter, ou seja, vai fundir mais rápido. Quanto menos massiva, menos pressão vai ter, vai fundir mais devagar. Então estrelas com menos massa vão gastar esse combustível de maneira mais devagar do que as mais massivas. O tempo de vida de uma estrela menos massiva é bem maior do que o tempo de vida de uma estrela mais massiva, porque ela não é tão gulosa, ela vai gastando esse combustível aos poucos. Mas chega uma hora que esse combustível acaba, e é nessa hora que começa a morte, entre aspas, da estrela. Um dado importante que eu não mencionei ainda é o equilíbrio hidrostático. Eu não falei que a gravidade vai estar pressionando a estrela? Então, a partir do momento que ela gera energia por fusão nuclear, vai ter uma força nuclear contrária a essa gravidade que vai ser para fora, enquanto a gravidade é para dentro. A gravidade comprime, ela bota para fora. Devido a isso, ela vai entrar no equilíbrio em certo ponto quando a força nuclear que vai botar para fora vai ser igual à gravitacional. Mas quando para de ter essa geração de energia, acontece o seguinte: não vai ter força nuclear suficiente para expandir a estrela, ela começa a se comprimir. Ela começa a se comprimir, mas a matéria que está ali não vai para outro lugar, ela vai se comprimir. Então vai ter mais pressão, e quando tiver mais pressão vai esquentar mais. Quando esquentar mais, começa a gerar mais energia. Com mais energia sendo gerada, ela expande. Aí ela vai tomando a forma de uma gigante, ou supergigante vermelha, a partir dessa situação em específico. Mas vai chegar um momento em que ela não vai realmente conseguir produzir mais energia. Porém, tem uma situação importante. As estrelas que são menos massivas vão crescer de uma forma de que ela começa a expelir gás para o espaço. A partir do momento que ela está numa gigante vermelha, ela começa a expelir esse gás para o espaço, o hidrogênio, e formar uma nebulosa planetária. Estrelas que são bem menos massivas do que o Sol, mas que estão nesse meio de 8% da massa do Sol até 10 massas solares, vai chegar até o hélio, vai fazer esse processo e vai começar a expelir o hidrogênio, e vai ter uma estrela de hélio conhecida como anã branca de hélio. Uma estrela com a massa aproximadamente do Sol vai fazer esse processo, vai expelir, só que vai ser uma anã branca de nitrogênio a oxigênio, de carbono a oxigênio, vai ser esse tipo de anã branca. Então você vai ter essas duas anãs brancas, que são estrelas muito massivas. Para você ter uma ideia, se você pega uma colher de chá e pega um pouquinho dessa estrela que é uma anã branca, você tem 50 toneladas, o que é um pouco pesado para uma colher de chá. E você vai ter muito densa, ela é branca, ou seja, ela irradia luz, porque ela está numa temperatura tão alta por conta de todo o processo, toda a pressão que ela estava sofrendo. Ela está numa temperatura tão alta que ela gera luz, que é azulada bem clarinha, bem branquinha. Tanto a de oxigênio e carbono, quanto a de hélio. E ela não gera mais energia. Então ela vai começar a esfriar com o tempo. Ela vai começar a passar o tempo, ela vai esfriando, até que no final ela tem uma morte lenta e gradual. Porém, isso é se ela estiver sozinha no espaço. Mas você tem situações como Sirius A e Sirius B, que você tem um sistema binário. Ou você pode também ter sistemas com mais estrelas. É o seguinte: quando você tem você pode ter uma situação de mais estrelas orbitando umas às outras. E por conta disso, uma delas vai, em dado momento, evoluir para crescer e acabar crescendo para levar à sua morte. Se você tem uma anã branca que faz órbita com a estrela que está evoluindo e está crescendo, vai chegar em dado momento que a estrela grande vai começar a doar, não vai doar, a estrela pequena, a anã branca, vai começar a roubar a matéria da estrela gigante. Ela vai roubando matéria e vai ganhando massa. É uma estrela que ela é bem densa, você tem uma gravidade muito forte, mas não forte o suficiente para fazer a fusão nuclear e continuar o seu processo. Mas é uma estrela muito densa. Chega um certo limite. E esse limite foi calculado pelo indiano Chandrasekhar. Eu espero estar falando o nome dele correto. Mas esse é um limite que é de 1,4 massas solares, em que a gravidade vai, por conta do crescimento da massa, a gravidade vai fazer com que ela se comprima, botando pressão a mais, e vai começar uma fusão. Só que essa fusão que acontece é explosiva. E você tem a situação de uma das explosões mais energéticas
do universo, não a mais, mas você tem uma das mais energéticas do universo. Você tem uma supernova, porque ela vai implodir e ela vai explodir para fora, e você vai ter uma beleza, uma supernova tipo 1A, que inclusive foi usada para medir a aceleração da expansão do universo. E se possível, eu ainda quero também trazer um vídeo sobre isso aqui. Mas isso é o que acontece com estrelas que vão até 10 massas solares. Quando passa disso, você tem outra situação. A estrela começa a chegar no ferro. E estrelas de 10 massas solares até 25 massas solares vão ter um tipo diferenciado de morte. Ela vai chegar no ferro. Só que a partir do ferro, para você gerar energia, para você fundir o ferro, você não ganha mais energia, você não gera mais energia, você absorve energia. O ferro absorve energia para você fundir. Por isso que você tem uma situação que o hidrogênio ele libera energia. Agora o urânio, esse tipo de material mais pesado, você pode perceber que gera uma energia a partir da quebra dele. Então, a partir do ferro, você gera energia quebrando esses elementos. Antes do ferro, você gera energia fundindo. Então, quando você começa a fundir o ferro, acabou. A estrela implode. Você vai gastar a energia da estrela, ela implode e depois ela volta numa supernova. Também numa supernova, só que a tipo 1A, se não me engano, é mais energética do que essa, já direto de uma estrela mais densa, uma estrela com maior massa. Só que você tem a de 10 a 25 massas solares e você tem a que vem depois de 25 massas solares. A de 10 a 25 você vai ter uma supernova, mas você vai deixar um vestígio. Você vai deixar uma estrela de nêutrons. Você vai deixar uma estrela em que, por conta da sua densidade, os elétrons foram capturados pelos prótons. E um elétron mais um próton gera um nêutron. E você vai ter uma estrela majoritariamente formada por nêutrons. Ela é muito mais energética do que uma anã branca. Ela, em tese, fica girando também, formando quasares. E ela é uma coisa linda, ela é bela também. Qualquer coisa do universo eu acho bela, aliás. Mas também esses pontos específicos, como estrela de nêutrons, são coisas que eu vou tratar em vídeos específicos mais aprofundos. Mas uma estrela, quando tem mais de 25 massas solares, quando ela chega nessa situação, ela explode também. Só que você tem uma situação um pouco diferente. Quando ela explode, ela deixa um vestígio, ela deixa um filho no seu centro. Mas esse filho é mais denso do que uma estrela de nêutrons. Só que ela é muito densa, ela é muito pesada, ela tem uma gravidade muito forte. Essa gravidade faz com que até a luz seja capturada por ela. A coisa mais rápida do universo, que é a luz, ela não consegue passar disso. Então você tem uma descontinuidade no espaço-tempo. Você, quando observa para lá, você não vê nada. Porque a luz não consegue sair de lá. Você não consegue tirar a informação de lá. Você tem um famoso buraco negro. Você tem a criação de um ponto no universo em que nem a luz consegue sair. A partir do horizonte de eventos em que o que entra não sai mais. É um filme de terror cósmico, basicamente. Mas inclusive que é um assunto que eu quero trazer aqui com toda certeza, porque buracos negros são incríveis. Eu tenho uma paixão incrível por buracos negros e quero trazer o máximo possível. Mas é isso que acontece quando uma estrela com mais de 25 massas solares acaba morrendo. Ela deixa um buraco negro, que é o terror do universo por aí, porque nada sai de lá, nem a própria informação. Então isso, eu espero que esse tipo de vídeo tenha ficado bom, que tenha ficado entendível, que tenha trazido entretenimento além de conhecimento, que você que está assistindo e tenha gostado, tenha vontade, eu quero a vontade de você mandar para outras pessoas, indicar, falar, caraca, olha esse negócio aqui, olha ele falando de estrelas, como é massa, não sei o que. Eu ficaria muito feliz, aliás. E se você gostou, deixa o seu gostei, se inscreve no canal, compartilha, sério. Se inscreve para receber os vídeos que eu tô postando e mais vídeos. Se esse vídeo tiver um feedback bom, provavelmente eu vou trazer mais nesse estilo. Eu quero trazer mais nesse estilo. Então é isso, obrigado e tchau!